Bom dia, gente. Bom dia, tá? Voltando aí a rotina. Tava com saudade de vocês. 2 semanas sem ver aqui o pessoal. E a gente tá voltando hoje para falar sobre nomenclatura, tá? A gente vai falar como é que se dá o nome desses compostos orgânicos. É tranquilo, muito tranquilo. Tem umas regras, alguns detalhes que eu vou destrinchar durante aí umas 3, 4 aulas, tá? Mas dá pra gente pegar de boa. Então, eu vou passar aqui para o slide para a gente começar logo a dar uma conferida, tá bom? Na parte de química orgânica, regras de nomenclatura. Gente, assim, o que eu peço para vocês, nesse momento agora, é que o pessoal tenha em mão uma caneta, um cadernozinho, para a gente anotar algumas coisas que a gente vai precisar quando a gente começar a resolver algumas questões. Aí eu queria que o pessoal ficasse aí, tá? Segurança, caneta. Eu falo assim, galera, anota isso aqui, tá? Deixa em stand-by. Eu vou depois enviar esse arquivo para vocês. Mas para a gente ter um esquema aqui, para a gente não ficar voltando no slide, aí eu prefiro que vocês tenham isso em mão, porque aí quando eu pedir para vocês anotar, a galera anota e fica com essa ferramentazinha que a gente vai utilizar para dar a fazer as nomenclaturas, né, dos compostos orgânicos. E outra coisa, galera, nomenclatura é fácil, só que tipo são muitas informações que vão se acumulando. Tipo, se tu perder uma aula, brother, para te acompanhar a segunda aula, tu vai ter que assistir a primeira, senão tu vai ficar perdido. Então, o pessoal, se perder a aula, alguma coisa, pega lá o vídeo no YouTube, dá uma conferida, tá bom? Bom dia, Lívia. Senão a galera vai acabar se perdendo, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, tá? Por que usar a nomenclatura, tá bom? Por que a nomenclatura? Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. Imagina só, período de pandemia, tá bom? Aí a galera quer comprar um calçado, não um sapato. Aí ele vai lá na internet, pá, procura o sapato dele. Aí ele encontra um sapato, só que ele quer saber se aquele sapato cabe no pé dele. Qual é o que a gente usa? O que a gente usa para saber se o sapato cabe no pé ou não? A gente usa a numeração. Beleza, a numeração. Show de bola. Essa numeração ela é padronizada, galera? Vamos aí. É padronizada? Quando eu falo padronizada, é tipo assim, o 39, eu calço 40, 39, né? Aqui em Fortaleza. É o mesmo lá em São Paulo? Ou o mesmo lá no Rio Grande do Sul? Será que os dentro do nosso território nacional, essa numeração, teoricamente, é para ser padronizada. O que é o 39 aqui é o 39 em qualquer canto, entende? Embora, o Lucas ali já colocou não, embora que muitas vezes, dependendo da forma, né, tem umas discrepâncias, mas teoricamente é para ser igual, tá? Então existe o que a gente chama de padronização. Dentro da química também existe essa padronização. Por quê? Com o advento do desenvolvimento tecnológico, né, da ciência, começou a se descobrir muitas substâncias químicas, muitos compostos químicos. Aí olha só, a galera descobriu o composto químico, aí na hora de ele vai publicar lá o artigo dele científico, colocar na revista, para o mundo conhecer aquele composto químico dele, ele dá um nome aleatório, entende? Tipo, eu descobri esse composto aqui, eu posso dar o nome que eu quiser para ele, porque eu que descobri. Então, teoricamente, tenho uma certa posse dele, né? Então, eu vou dar o nome dele, dar o nome lá da minha esposa, vou lá, pá, dou o nome dela, vou dar o nome da minha mãe, vou dar o nome da minha avó. Fica um negócio meio bagunçado, entendeu? Então, os químicos eles se reuniram e falaram assim, não, vamos dar um basta nisso. Existe a IUPAC, que eu até grifei aqui, ó. IUPAC, que é União Internacional. Deixa eu só escrever aqui. Internacional de Química Pura Aplicada.
tá bom? Então, existe um conselho internacional de químico, que é chamado IUPAC, eles que detêm toda a padronização da química, né? Então, eles se reuniram e falaram assim, ó, vamos dar um jeito aqui para a gente padronizar o nome dos compostos. Eles não podem ser de qualquer forma. A gente tem que dar uma regulamentação aqui e padronizar. Então, existe uma estrutura geral quando você vai dar um nome para um composto, tá bom? E essa estrutura geral ela vai ser dividida em 3 partes, que a gente vai ver cada uma delas, tá? Que partes são essas, professor? O prefixo, infixo e sufixo. Aí vocês vão dizer assim, pô, professor, você vai falar de português pra gente? Assim, não vou falar de português para vocês, mas a estrutura em si, para você dar um nome, né, você vai precisar desses compostos, né, desses termos, né? Então a gente vai ver o que significa cada um deles. Ó, o prefixo, o que vem no início do nome, sempre ele vai se referir ao número de carbonos. Como assim, professor? Eu tenho uma estrutura de 7 carbonos. Então eu conto lá, tem 7 carbonos, então ele tem um nome específico para 7 carbonos. 5 carbonos tem um nome específico para 5 carbonos. 20 carbonos também tem um nome específico para ele. Então, sempre quando tu vai dar o nome do composto, tu inicia dizendo a quantidade de carbonos que ele tem na sua estrutura. Entende? Então, o prefixo está relacionado ao número de carbonos, que a gente vai ver já já, separadamente, isso aí. O infixo, que é o que fica no centro da palavra, né? Após eu dizer o número de carbono, eu vou fazer o infixo, que está relacionado ao tipo de ligação. Quais são essas ligações que a gente tem dentro da estrutura? A gente tem 3 ligações, né? Uma ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, tá? Aí eu vou dizer qual é o tipo de ligação presente na estrutura. Se é só ligação simples, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, tá? Se tem mais de uma ligação dupla, se tem mais de uma ligação tripla. Então ele tem um nome específico para cada uma dessa termologia. E por último, que é o sufixo, ele vai estar relacionado ao grupo funcional, tá? Bom dia, Juan. O grupo funcional, galera, a gente vai estudar cada um dos grupos funcionais. Existem vários grupos funcionais na química orgânica. A gente vai ver os hidrocarbonetos. Bom dia, Tainá. Ó, os hidrocarbonetos, a gente vai ver os álcools, a gente vai ver os ésteres, as aminas, as amidas, os ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas. A gente vai ver também as amidas, então os tióis. Então existem vários grupos funcionais, né? Que a gente não vai se preocupar no momento, né? Mas eu vou explicar cada um para vocês. Aí o grupo funcional, dependendo do grupo funcional, ele tem uma terminação. Tipo, o hidrocarboneto termina com o álcool termina com OL, tá? E a gente vai ver isso aí. E a partir daí a gente dá um nome do composto. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Quando tu vê o nome de um composto químico, tu já consegue de cara dizer assim, ó, essa estrutura desse composto é essa, eu sei quantos carbonos ele tem, eu sei quais os tipos de ligações que ele tem e eu sei qual é o grupo funcional dele, né? Então, a gente vai ter que entender essa sistemática, tanto para dar o nome, ver a estrutura e dar um nome, como a partir do nome desenhar a estrutura. Então, a ideia nossa vai ser essa, tá bom? Não é difícil, galera. É tranquilo. Tranquilo. Prometo para vocês que é tranquilo. Vocês vão até gostar. Vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, o prefixo está relacionado à quantidade de carbonos presente na estrutura. Eu vou falar aqui somente de 10, tá bom? Existem mais? Tem? Infinitos. Mas a gente vai trabalhar só com 10, que é o normal dentro do ensino médio. Ó, aí esse aqui eu quero que vocês anotem, tá? Que a gente vai precisar ali na frente dele. Quando a estrutura tem apenas um único carbono, professor, qual é o nome que se dá? Esse aqui, ó. Match. Tá sendo gravado. Eu acho que tá. Deixa eu ver aqui. Tá sendo gravado. Quando eu tenho 2 carbonos, galera,
o nome que se dá quando eu tenho 2 carbonos, ó, é et, tá? 1 carbono, met, 2 carbono, et, 3 carbonos, prop. 4 carbono é chamado, ó, de but. Então, 1 carbono é met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 carbonos na estrutura, but, tá bom? 5 carbonos, aí fica mais fácil a partir daqui, ó. Com 5 carbonos, o Brasil é quantas vezes campeão? 5 vezes. Ele é o quê? Quando a pessoa é 5 vezes campeão? Penta, né? Pentacampeão. Então, 5, ó, é pente. 6 vezes campeão, né? 6 vezes campeão. Hexa, não é isso, ó? 6 vezes campeão. Então, quando eu tenho 6 carbonos, hexa. 7, hepta. Então, a gente vai colocar aqui, ó, hept. 8 é o oct. 9, none. 10 é deca, tá bom? Então, esses aí são os prefixos, galera. Esses aí a gente vai precisar e eu quero que vocês anotem aí, eu dei um print que a gente já vai trabalhar com eles, tá bom? A gente vai relacionar, né, o número de carbonos. Então, quando a gente vai dar uma estrutura de uma composto orgânico, a primeira coisa que a gente faz é contar o número de carbonos. E a gente relaciona o número de carbonos com esses nomes, tá bom? Ó, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Então esses 4, geralmente eles são os mais comuns, né? E os nomes são um pouco diferentes, mas com as aulas a gente vai rapidinho associar esses nomes aí. Aí o 5, pente, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, none, 10, deca. Pronto, brother. Você vai precisar desses 10 aí, você vai ter que lembrar deles, tá? Vocês vão precisar realmente disso aí. Então, anotou aí no caderno. Vou passar lá para os infixos, né? Ó. Os infixos, eles vão indicar o tipo de ligação, galera. Então, ó, existem 3 possibilidades. Eu tenho uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá bom? Quando eu tenho ligações simples, somente ligações simples, eu vou até escrever aqui do lado. O composto, galera, ele é chamado... Vou enviar no final da aula, tá bom? Vou enviar no final da aula. Ó. Quando só tenho ligações simples, o composto é chamado de eu vou até colocar aqui de uma cor diferente aqui, ó. Alcano. Pronto. Quando eu olho a estrutura e ele só tem ligações simples, o composto ele é chamado de alcano. Então, o infixo que é utilizado aqui dele é o AN. Então, você vai... Ó, ligações simples, eu vou colocar o AN para dizer que só tem ligações simples. Ligações duplas, o EN. Por que, professor, o EN? Porque quando eu tenho ligações duplas, tá? Uma ligação dupla, o composto ele é chamado de... Deixa eu colocar aqui, alceno. Então você utiliza como infixo o EN. Ligação tripla, professor, é chamado de quê? De alcino. Então você utiliza aqui, ó, o infixo IN aqui, eu vou até colocar aqui, ó, IN para dizer que é um alcino, tá? Beleza? Então você precisa lembrar disso aqui, ó. Ligação simples é chamado de alcano, só ligações simples. Ligações duplas, de alceno. Ligações triplas, alcino. Professor, e se tiver 2 ligações duplas, 2 ligações triplas, como é que eu vou fazer? É tranquilo também, ó. Quando ele tem 2 ligações duplas, a gente vai usar essa termologia aqui, ó, di, tá? Para dizer que são 2. Se a ligação dupla não é o EN, então di-en, ou seja, ele é um dieno que a gente chama, tá? Professor, se fosse 3 ligações duplas,
em vez de usar o di, a gente ia chamar de tri-en, tá bom? Ó, esse di para dizer que são 2 e esse tri para dizer que são 3. O en para dizer que é uma ligação, são 2 ligações duplas e aqui 3 ligações duplas. E se fosse ligação tripla, professor? A mesma coisa. Bota o di para dizer que são 2 e o in. Em vez de botar en, bota o in. 3 ligação tripla, professor. Bota o tri e o in. Tá bom? Essa é a ideia, tá? Então, os infixos, eles indicam o tipo de ligação. E como é que a gente representa essas ligações? AN para dizer que é ligação simples, EN para dizer que é ligação dupla e IN para dizer que é ligação tripla, tá bom? Aí, ligações simples, a gente chama o composto de alcano, ligação dupla eu chamo ele de alceno, e ligação tripla eu chamo ele de alcino, tá? Por isso que tem o AN, EN e IN. Aí ele coloca uma observação que eu vou explicar mais na frente, ó. Duplas ou triplas devem ter sua posição indicada pelo menor número possível. Aí eu vou mais à frente, eu explico o porquê dessa observaçãozinha aqui, tá bom? É melhor explicar na prática, porque senão fica muito subjetivo. Anotaram isso aqui, galera? Ó, ligação simples, anota aí. AN, ligação dupla, EN, ligação tripla, IN. Ok? Só anota isso aí para a gente passar para a última parte da nomenclatura. Tá? A gente viu o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo está relacionado ao tipo de ligação, e agora a gente vai ver o sufixo. Tá? O sufixo ele vai estar indicando o grupo funcional, que eu falei lá para vocês. Existem vários grupos funcionais. Inicialmente, a gente vai trabalhar com um único grupo funcional, que é o mais fácil, tá? Que são os hidrocarbonetos. Vou colocar aqui, até aqui, ó, os hidrocarbonetos. Aí vocês podem estar me perguntando, professor, o que é um hidrocarboneto? Deixa eu só separar aqui, ó, hidro, aqui, carbonetos aqui do outro lado. Olha no nome, galera, aí, hidrocarbonetos. O que sugere esse termo aí? Carbonetos vem de quê? O que vocês acham? Carbonetos vem de quê? Hidro, água, carbono. Vou colocar aqui, ó. Carbono. E o hidro lá, qual é o elemento químico? O átomo, hidrogênio. Beleza, exatamente, ó. Aqui, ó, hidrogênio. Hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, galera, são compostos que têm... Vou botar aqui, ó. Que tem somente... Olha o termo somente aí, ó. Átomos de carbono e hidrogênio. Então, se tu vê qualquer composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio, ele é chamado de hidrocarboneto. Então, o grupo que ele pertence é esse grupo de hidrocarbonetos. Por quê? Porque só tem carbonos e hidrogênios. Aí você fala assim, ah, professor, se tiver um oxigênio na estrutura, não é hidrocarboneto, vai ser um outro grupo funcional, menos hidrocarboneto, tá bom? Professor, se tiver nitrogênio, é um outro grupo funcional, vai pertencer a um outro grupo funcional, menos os hidrocarbonetos. Então, existem vários outros compostos, tá bom? Que, tipo, o álcool, tá? O aldeído, cetona, são outros grupos funcionais que a gente não vai estudar neles agora. A gente vai se deter somente aos hidrocarbonetos. E para mim dizer que é um hidrocarboneto na estrutura, eu vou usar a letra O, tá? O Ozinho bem aqui, ó, da terminação. Então, o sufixo que terminou em O, eu já sei que é um hidrocarboneto, tá? Aí ele botou até aqui outros exemplos, tipo assim, ó, se fosse um álcool, ele ia terminar em ol. Aldeído, ele ia terminar em al. Cetona, ele ia terminar em ona, tá? As terminações, elas vão indicar o grupo funcional. Como a gente vai trabalhar somente agora com os hidrocarbonetos, que é mais fácil de pegar a modelagem, dar o nome para eles, sempre ele vai terminar, ó, em O. Tá? Que é para indicar que é um hidrocarboneto. Beleza? Então, explanando isso aí, galera, a gente vai realmente agora pegar e dar nome para os compostos. Tá bom? Explanei aí como é que vai ser mais ou menos a ideia. A gente fixou um pouquinho do que é. Agora a gente vai para a prática para realmente entender
essa nomenclatura e vocês vão ver que é tranquilo, galera. Não é difícil, tá? Talvez tenha alguns detalhes que eu tenho que colocar aqui, que é aí esses aí que dá um pouquinho de dificuldade, mas não é difícil, é fácil. Prometo para vocês. Vou pegar alguns exemplos agora, ó. Os exemplos aí. Eu vou até colocar aqui a ideia do que a gente vai fazer, ó. A gente vai prefixo, tá bom? A gente vai usar o infixo mais o sufixo. Pronto. O esquema é esse aqui. Opa, Átila, vai lá, brother. Boa sorte, cara. Espero que você não esteja, tá? Depois dá uma assistida lá na aula, no grupo. Lá no YouTube, tá bom? Vou deixar a aula lá gravada. Ó, galera, o esquema que a gente vai usar é esse aqui, ó. Tava explicando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. O prefixo está relacionado ao que, galera? O prefixo aqui, ó. A gente falou que o prefixo está relacionado ao quê? Ao número de carbonos, não é isso? Ó? Então, a gente vai pegar o número de carbonos dessa primeira estrutura aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui do item A. Vou chamar aqui A, aqui de B. No item A eu tenho quantos carbonos, galera? Conta aí. Tenho quantos carbonos? 3. Exato. 1, 2, 3. Quando eu tenho 3 carbonos, qual é o nome que eu dou para ele? Prop. Beleza. Ó. 3 carbonos é prop, galera. Ó. Prop para dizer que são 3 carbonos. Então eu inicio sempre com o prefixo dizendo o número de carbonos. Eu vou até colocar aqui do lado para a gente usar o número de carbonos. 1 carbono é met, tá? 2 carbonos é et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos aqui, ó, pent, tá? Vou deixar aqui. Então a gente já determinou aqui, ó, o número de carbonos. A gente viu que como são 3 carbonos é prop. Aí depois a gente vai analisar agora o que, ó, o infixo. O infixo é para me informar, tá? Quanto ao tipo de ligação, né? Ó, deixa eu colocar aqui de amarelo. Ao tipo de ligação. Se são ligações simples, duplas ou triplas, né? Ligação simples é o AN, ligação dupla o EN e ligação tripla o IN, não é isso? Ó? Ligação simples, dupla, ligação tripla. Analise aí, as ligações entre os carbonos. É ligação simples, dupla ou tripla? Só ligações simples, beleza. Então eu estou diante aí, ó, de um alcano, né? Então eu estou diante aqui, ó, do AN, só ligação simples. Então eu venho aqui, ó, prop, aí eu coloco aqui, ó, o AN para dizer que é só ligação simples, ok? Depois eu vou te dizer, ó, o sufixo, né? O sufixo lá ele vai me informar o está relacionado ao grupo funcional. Ó, o sufixo está relacionado aqui que a gente viu ao grupo funcional. E a gente falou que o que a gente vai trabalhar aqui, ó, se tu analisar essa estrutura, só tem carbonos e hidrogênios. Então eu estou diante de um hidrocarboneto. Tá? Se é um hidrocarboneto, eu vou usar a terminação. Qual é a terminação do hidrocarboneto? Que a gente combinou lá? O O. Então, tá aqui o nome do composto. Ó. Esse composto aqui em cima, ele se chama de chamado propano. Tá? Prop para dizer que são 3 carbonos. O AN para dizer que é só ligação simples. E o O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, propano é justamente essa estrutura que está aqui em cima. Perceba que é fácil dar o nome do composto se você seguir aquela regra aqui em cima. Se você segue essa regra, você vai ver que é tranquilo, não tem dificuldade. Tá? Pronto, parei aqui. Faz só o item B aí, rapidinho para mim. Qual é o nome do item B?
só fazer um negócio aqui. Minha cadeira aqui tá meio ruim. Vou trocar aqui a cadeira. Olha aí, a galera já... O Bruno já desenrolou lá. É o butano. Espera aí, rapidinho. Pronto. Voltei aqui, galera. O butano, o Lucas também, ó. Então, vamos lá, ó. Por que butano, galera? Ó, analisa aqui comigo. Vou pegar aqui o branco, ó. Quantos carbonos que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4, ó, é but. Tá aqui, ó. But. Aí eu venho aqui, dou analisada se tem ligação simples, dupla ou tripla, ó. Somente ligações simples entre átomos de carbono. Então venho aqui, ó, o AN. E por último, eu digo qual é a função orgânica dele, que é um hidrocarboneto, o O, butano. Butano, lembra vocês alguma coisa, galera? Que vocês compram... Vocês não, os pais de vocês compram a cada 3 meses, a cada 5 meses, gás. Exatamente. O gás de cozinha nada mais é do que essa estrutura aqui, ó. Dentro do botijão lá de gás, tem essa moléculazinha aqui, ó, que é um hidrocarboneto, que é um derivado do petróleo, tá? E esse hidrocarboneto aqui, ó, é cada 5 meses. Aqui em casa é cada 1 ano, eu acho. Mais de 1 ano. Tem mais de 2 anos que eu não troco o botijão de gás. Será que cozinha? Então, ó, butano, velho. O butano, o gás butano que você vê lá, é justamente essa estrutura aqui, tá? Então, quando alguém falar assim pra vocês, compra lá o gás de cozinha. Assim, o gás butano, né? Aquele que tem estrutura de 4 carbonos, que é um hidrocarboneto. Aí, galera, o que você tá falando aí? Mas é isso, galera, ó. O nome dele é butano devido a isso aí, ó. 4 carbonos, ligações simples e é um hidrocarboneto, tá bom? É nada, galera, que eu cozinho pouco. Na verdade, eu cozinho bastante, né? Mas rende aqui em casa. Eu sou alta performance aqui. Uau, tem um restaurante, Eduardo, também? Por isso. Eu só tenho um cachorrinho, né? Então... Ó, galera, vamos lá, ó. Vamos pegar esses aqui agora, ó. Vou chamar aqui de C e aqui de D, tá bom? E a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos dar um nome aí pra ele, tá? Ó, o item C, rapidinho aí. Qual o nome que vocês dariam pra ele aí? Aí quando fizer, a gente vem aqui, ó, pro item D. Propeno. Caralho, vocês são bons demais, cara. Nossa senhora. Isso que é bom trabalhar com gente inteligente, ó. Prop, para dizer que são 3 carbonos, tá? Aí eu venho aqui o EN, porque eu tenho uma ligação dupla, né? Então essa estrutura aqui é classificada como um alceno, beleza? E como é só hidrocarboneto, eu venho aqui e coloco o O, para dizer que é o hidrocarboneto. Propeno. Tranquilão, não é isso? Vou lá pro item D, galera. O item D, rapidão, olhando a estrutura. Qual é o nome que se dá para ele? Propino, né? Quase propina, né? Então vamos lá, ó. Prop, vai dizer que são 3, né? 3 átomos de carbono. Vem aqui, ó, o IN para dizer que é ligação tripla. Eu estou diante aqui, ó, de um alcino, galera, né? Ligação tripla, eu estou diante de um alcino. E
Por último, vou lá e coloco o O para dizer que é um hidrocarboneto. Muito fácil, velho. Muito fácil, né? A Carol tá achando estranho, mas é isso, Carol. Ó, depois que você esquematiza, não tem erro, tá? Tá fácil, velho. Tá fácil demais. Então eu vou mudar aí. Alguma dúvida, galera? Alguém tem alguma dúvida? Por gentileza, se manifeste agora. Caso não tenha, a gente vai passar para outra. A Luca tá suspeitando. Cara, é muito bom, cara. Muito bom química orgânica. Pena que eu gosto mais de cálculo, mas enfim. Ó, D, vou pro item E, tá? O item E aqui, ó. O item E e o item F. Dê o nome desses compostos para mim. Agora a gente vai brincar um pouquinho aqui com vocês. Dos dois, eu quero dos dois, tá? Dos dois, eu quero o nome deles. Aí você faz uma vez só e me diga, professor, o nome é esse, né? Só que eu quero dos dois. Eu quero do que tá aqui em cima, tá? E eu quero que você me dê um nome aqui, ó, de quem tá aqui embaixo. Enquanto isso eu vou pintando aqui, velho. Isso aqui é bom demais, sabe? A melhor coisa que eu comprei foi essa mesa aqui, digitalizadora. Eu gosto de ficar pintando, velho. Tá louco, parece menino. Botena também. Não? Moço. O que é isso, Bruno? Não entendi. Boteno, boteno. Nos dois? Nos dois é boteno? Esse nome é meio cabuloso, né? Ó, vou lá. Boot, né? Que são quatro. Boot aqui são quatro. É, a galera já leva pro lado pesado aí, ó. O EN para dizer que é ligação dupla aqui, né? Ligação dupla. Beleza. E eu vou aqui por último aqui, ó. O O para dizer que é um hidrocarboneto. Buteno, buteno. Aí começa aqui os enganchos, galera. Começa aqui os enganchos. Primeira coisa. É a mesma molécula, velho. Olha aí. É a mesma molécula? Perguntando para vocês. O que vocês acham? É não. Por que não é? A ligação. Tá, acho que eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer o seguinte, assim, ó. Professor, a ligação dupla, elas estão em posições diferentes. Não é isso que você quer dizer? Não. Um está aqui no começo da molécula, o outro está na metade da molécula. Então, são moléculas diferentes. Embora tenham o mesmo nome. E aí, como é que a gente faz, galera? Imagina só. Essas moléculas, se tu for analisar, embora, a gente vai estudar isso mais lá na frente com isômeros, né? Embora essas moléculas serem muito parecidas, né? Elas não são iguais. Elas têm propriedades totalmente diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, a forma de ligação, né? As reações entre elas são diferentes. Por quê? Por causa da posição da ligação dupla. Isso faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença dentro da química. Aonde está essa ligação dupla? Aqui está mais perto da extremidade, aqui ela é mais reativa, né? Ela consegue reagir melhor, ela está mais exposta. E aqui ela está mais protegida para esses grupos aqui. Então isso dá toda a diferença para a molécula. Então elas são diferentes e eu não posso dar o mesmo nome para ela, tá? Eu não posso dar esse nome aqui do E e do B ser o mesmo, assim, o E e o F, né? Elas têm que ser diferentes. Então, o que a gente utiliza, tá? O que a gente vai utilizar? Que aí a gente vai falar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Numeração. Numeração das insaturações. Porque a gente precisa diferenciar elas, galera. Então, a gente vai usar a questão da numeração das insaturações. Como é que é isso, professor? A ideia é a seguinte, galera. Ó. Os compostos, vou colocar assim, ó, insaturados devem
apresentar, ó, a menor numeração possível. O esquema é isso. Ó. Aí, você tem que indicar essa insaturação com a menor numeração possível. Como assim, professor? Vou explicar aqui. Ó. Deixa eu só pegar esse aqui, deixar esse aqui de lado. Essa observaçãozinha aqui de lado, que a gente vai usar muito essa observação, tá? Primeira observaçãozinha é essa. Não é nada difícil, galera. Vou explicar aqui para vocês. Ó. A numeração ela sempre vai começar pelas extremidades da molécula, tá? A numeração sempre começa pelas extremidades. Ou seja, eu vou começar por essa ponta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fiz a numeração da extremidade da esquerda para a direita. Agora eu vou fazer a outra numeração da direita para a esquerda. Ó. Vou começar daqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? Analisa aí comigo, galera. Fiz as duas numerações. Olha como é simples. A primeira numeração, essa que está de azul aqui, ó, em cima. Vou até fazer assim, ó, para ficar legal. A que está aqui em cima, essa numeração aqui em cima, da esquerda para a direita, a insaturação está me informando que essa ligação dupla ela está posicionada, ó, no carbono 1. Entre 1 e o 2, o 1 é menor, então ela está posicionada aqui no carbono 1. Tá? Se eu for analisar a numeração que eu fiz aqui embaixo, ó, da direita para a esquerda, a insaturação ela vai estar entre o carbono 3 e 4, ou seja, a menor seria aqui o 3. Tá? Aí eu pergunto para vocês, tá? Eu pergunto aí para vocês agora. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ele estar a insaturação no carbono 1 e tenho a possibilidade de ele estar no carbono 3. Quem é o menor? O 1 ou o 3? 1. Com certeza, essa pessoa não tem nem o que pensar. O 1 é menor do que o 3. Então, já que existe essa possibilidade, né? O 1 é o menor do que o 3, então a numeração correta vai ser a que está de azul ou a que está em vermelho? Opa, lembra? Exatamente, ó. Lembra que o composto tem que ter a menor numeração possível. Ou seja, a numeração correta é essa de azul. Então, vou até colocar aqui, ó. Vou deixar o esquema todinho para vocês, ó. O de azul aqui, ó. Numeração correta, tá bom? É essa que a gente vai usar. Por quê? Porque tem a menor numeração possível. A de baixo, se eu usar essa de baixo, ela tá errada, velho. Essa de vermelho aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Numeração errada. Por quê? Porque aqui eu vou dar o maior valor para a ligação dupla. Então não pode ser ela, tá? Eu tenho que sempre usar a que está menor, tá? Então a numeração correta, porque é a menor. Aqui é errada, por quê? Porque é a maior. A ideia é essa. Posso explicar de novo. Bom, eu joguei uma situação aqui para vocês que eu tenho duas moléculas muito parecidas que elas estão se diferenciando. Quando eu coloco o nome dela, dá o mesmo nome. Porém, eu percebo que a diferença entre elas é a posição da ligação dupla. Quando isso acontece, quando eu tenho mais de uma possibilidade de colocar uma ligação dupla, eu tenho que numerar ela. Eu tenho que dizer aonde ela está, tá? Justamente para não colocar o mesmo nome. E qual é o critério que eu utilizo para numerar? O critério que eu tenho que utilizar é sempre usar a menor numeração possível, tá? Foi o que eu escrevi aqui, ó. Sempre a menor numeração possível, tá? Sempre eu vou fazer isso. Ou seja, quando eu coloco essa estrutura, esse composto aqui, eu faço a numeração da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E eu percebo que da esquerda para a direita, que é assim azul,
a insaturação fica na posição 1. Se eu fizer aqui nessa de baixo, ó, da direita para a esquerda, a numeração fica na posição 3. Quem é o menor? 1. Então a numeração 1, a de cima em azul, é a numeração correta, enquanto que a de baixo é a numeração errada. Então eu não posso usar a de baixo, tá bom? Eu vou usar qual? A de cima. E eu vou ter que identificar aonde está a ligação dupla. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, boot, eu vou colocar um tracinho, um hífen, vou dizer a posição, ó, da ligação dupla, que é a posição 1, boot 1, um hífen de novo, em, quer dizer a ligação dupla, e o O. Então, o nome desse composto é boot 1 eno. Perceba que esse 1 aqui, ó, que eu coloquei, ó, esse 1 bem aqui, ele vai indicar a numeração, a posição, perdão, numeração não, posição. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse 1, ele indica a posição da insaturação, da ligação dupla, ou poderia ser também da ligação tripla, tá bom? Eu não coloquei o 3, eu coloquei o 1. Por quê? Porque ela é a menor possível, tá bom? Então, qual é o nome desse composto? But 1-eno. Deixa eu colocar esse O aqui mais próximo, tá bom? Vou botar ele aqui, ó. O nome do composto é esse, but 1-eno. O de baixo, professor, qual é o nome do de baixo? A gente vai fazer a mesma coisa, ó, de baixo. Deixa eu numerar aqui da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Numerando aqui, ó, contrário, 1, 2, 3, 4, tá? Vamos ver as posições das ligações agora, ó. Na de cima, a insaturação vai ficar em que posição? Em qual carbono? Na de cima, aqui, ó. Posição 2, beleza, ó. Aqui no carbono 2 fica a ligação dupla. Lá embaixo, a ligação dupla vai ficar em que carbono? No 2 também. Olha só, quando a numeração aqui tanto faz eu fazer da esquerda para a direita como da esquerda da direita para a esquerda. Sempre vai ser na posição 2. Então, tá? As duas numerações, nesse caso, as duas numerações elas estão o quê? Corretas, porque tanto faz. Uma como a outra, elas vão ter a mesma numeração. Então, esse composto aqui vai ser but 2 tracinho eno. Deixa eu apagar aqui e deixar o negócio mais bonitinho. Ó. But 2, que aí eu vou dizer aonde está a insaturação, é N e o O, tá? Esse 2 aqui, ó, esse 2 que está bem aqui, ele está indicando o que, professor? Ele está indicando a posição da insaturação. Olha só, galera. Esse composto aqui de cima, o nome dele é but 1-eno. O de baixo é but 2-eno. Agora os nomes são diferentes. Entende? Por que tão diferente? Porque tem posições, eu estou indicando a posição da insaturação para cada um. Eu estou dizendo que esse aqui ele tem uma insaturação na posição 1 e esse outro eu estou indicando que a posição da insaturação está no carbono 2. Perceba que é diferente, ó. Olha só. Eu chego aqui para vocês e falo assim, galera, que composto é esse? Buteno. Às vezes assim, ah, professor, é uma estrutura com 4 carbonos, ligação dupla e um hidrocarboneto. Aí você vem aqui, então desenhe ele para mim. Aí você vem aqui, ó, vai desenhar 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí a ligação dupla. Aí você assim, pô, vou botar a ligação dupla onde, professor? Eu vou colocar aqui no primeiro carbono ou no segundo carbono? Aí perceba que gerou dúvida. O nome, ele não te informa onde está a ligação dupla. Então, essa nomenclatura aqui, ó,
ela estaria incorreta, porque ela não está totalmente completa. Opa! Voltar aqui. Poxa vida, saiu aqui sozinho. Deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí, galera, deu um problema técnico aqui, tá? Deixa eu botar logo a apresentação de novo aí, que vai dar. Voltar aqui, vou voltar aqui. Eu vou explicar aqui de novo. Vai dar certo. Ó, tá visualizando aí agora, galera? Voltou? Pronto, ó. O que eu tô dizendo para vocês, ó. Vão ter situações que vocês vão ter que indicar a ligação dupla, tá? É nessa situação aqui, ó. Tá? Eu tenho que indicar aonde está essa ligação dupla. O que está mudando aqui é justamente só isso, ó. Eu tenho que indicar onde está a ligação dupla. Por quê? Porque ela tem mais de uma possibilidade. Ela pode estar aqui no primeiro carbono ou ela pode estar aqui no segundo carbono. Entende? Hum. Pronto. Ótimo, ótima pergunta. Entendi. Professor, quando é que eu vou ter que fazer isso, né? Eu acho que seria isso, mas, né? Quando é que eu vou fazer isso, professor? É o seguinte, está aqui, eu vou colocar aqui para vocês. A partir ligação em saturações a partir de 4 carbonos, tá? Toda vez, galera, olha só o que eu vou dizer para vocês. Professor, se tiver somente 3 carbonos, eu preciso indicar onde está a ligação dupla? Não. Por quê? Porque sempre vai estar na posição 1. Olha só, deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. Imagina só. Ó. Essa situação aqui, tá? CH3, CH2. Ou essa aqui, ó. CH3, CH, CH2, tá? São 3 carbonos, não é isso? Aqui eu tenho 3 carbonos. A ligação dupla aqui está em que carbono? Ó? Olhando essa estrutura aqui. Está no primeiro carbono. Essa ligação dupla aqui está em que carbono? Ó? No primeiro. Perceba que essas moléculas aqui elas são iguais. A diferença é que ela está invertida, mas é a mesma molécula. Então, com 3 carbonos, não tem sentido eu dizer aonde está a ligação dupla. Por quê? Porque sempre vai estar na posição 1. Entende? Quando passa para 4 carbonos, aí o negócio é diferente. Quando tem 4 carbonos, eu tenho mais de uma possibilidade. Ele pode estar no primeiro ou no segundo. Ou seja, a partir de 4 carbonos, meu amigo, não tem para onde correr. Você tem que fazer a numeração. 5 carbonos, se estiver em saturação, tem que fazer a numeração. 6 carbonos, se estiver em saturação, vai fazer a numeração. Qual são as possibilidades de ter insaturação e não fazer a numeração? Quando é 3 carbonos ou quando é 2 carbonos. Porque sempre vai estar na posição 1. Porque não tem uma outra possibilidade. Entende? Então fica subentendido já. Mas a partir de 4 carbonos, você tem que dizer onde está a insaturação. Você tem que indicar qual é a posição da insaturação. Tá? E como é que eu faço, professor? Como é que eu faço essa numeração? Eu faço a numeração das extremidades. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E analiso onde estão as posições. Pego a menor e insiro dentro da nomenclatura. É só isso. Deu para entender, galera, isso aí? Tá arranhando ainda? Beleza, beleza. Então, vou passar aqui e a gente já vai para uma outra questão aqui, ó. Essa aqui, galera. Quero que vocês façam essa aqui, ó. Me digam qual o nome dessa aqui. Olha só a insaturação, ó. Vem aqui. Perceba que eu tenho mais de 4 carbonos, mais de 3 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou seja, eu preciso dizer onde está essa ligação dupla. Tá? Então vocês vão dizer o nome dela e vão me dizer aonde está essa ligação dupla.
Opa! Ah, vamos lá. Ó, vamos ver. Tem quantos carbonos aqui? 5, né? Então você já começou bem. Pente. Professor, tem 5 carbonos. É pente. Aí a gente vai dizer e vai fazer a numeração, tá bom? Aí eu vou botar aqui, ó. Numeração. Eu já sei de cara que essa insaturação está mais perto dessa extremidade aqui, né? Então, interessante eu começar daqui. Mas eu vou fazer sistematicamente, ó. Vou pegar aqui, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Só para ficar didático, viu, galera? Eu vou fazer o contrário agora, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Pergunto para vocês, qual é a numeração correta? A de cima ou a de baixo? Perfeito, porque ela está mais próximo dessa aqui, né? A posição 1. Então, essa aqui, ó, é a numeração correta, tá? Professor, e a de cima? Tá errado, você não usa ela, tá? Eu só deixei ela aqui para mostrar para vocês que ela não pode ser utilizada, tá? Nem sempre vai ser da esquerda para a direita, pode ser da direita para a esquerda, a correta, tá bom? Então, a de baixo está correta, a de cima está errada. Se ela está errada, você esquece ela, você nem olha mais para ela, tá? Vamos combinar assim. Então, eu vi que a ligação dupla, a posição dela é no primeiro carbono. Então, eu venho aqui, ó, tracinho. Eu não posso colocar número com letras junto. Eu tenho sempre que separar por hífen. Número, hífen, de novo. Aí uma ligação dupla. Se é uma ligação dupla, é o que? AN é N ou IN, galera? É N, tá aqui, ó. O N. Aí, por último, agora, como a gente combinou, né? Eu vou dizer que é um hidrocarboneto. Só tem carbonos e hidrogênios. Aí eu venho e coloco o O. Tá bom? Então, ótimo. Exatamente. Pente 1 eno. Deixa eu dar uma observação aqui para vocês, ó. Essa aqui é a nomenclatura usada atualmente, tá? Antigamente se usava essa nomenclatura aqui, ó. Só vou colocar por desencargo de consciência, tá? Assim, ó. 1 penteno. Se usava essa nomenclatura aqui, ó. Colocava a posição na frente e depois dava o nome completo, entendeu? Só que essa aqui, ó, não se usa mais, tá? O professor, o Enem vai cobrar qual? A de cima, essa aqui, ó. Mas se por acaso você pegar alguma questão que tem essa numeração aqui em cima, é porque é uma questão antiga, tá bom? Ela não se usa mais, se usa essa aqui de cima, beleza? Então, vamos lá, ó. Essa outra aqui, galera, essa outra aqui, ela tem duas insaturações, tá? Então é di, né, ó. Tá quase, cara, quase, quase. Porque tu tem que indicar aonde estão as duas. Porque você tá me indicando uma aí, tu tem que indicar as duas. Tá? Quando tu coloca pente 1, aí tu tá dizendo a posição desse aqui, só que tu tem que dizer a posição do outro também. Tá? Como assim, professor? Vamos lá, ó. Ó o esquema. 5 carbonos, né? Tá bem? É esse aqui, ó. Então, pente, que são 5 carbonos. Aí eu venho, vou fazer a numeração, ó. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Embaixo, galera, ó, embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos agora avaliar as posições, tá? Em vermelho, quais são as posições das ligações duplas? Em vermelho, me digam aí. Tem um 2 aqui, ó. Tem duas posições, são duas ligações duplas. Eu tenho um 2 e tem uma posição qual? 4, né? 2 e 4. Reserva ela aqui, ó, pra gente analisar. Eu tenho um 2 e a posição 4. Deixa ela aí reservada. Vamos analisar a de baixo. A de baixo, quais são as posições?
1 aqui, ó, posição 1 e a posição 3. Deixa elas aqui, ó, 1 e 3. E agora, professor? Avalia, cara. Tu vai avaliar, ó. Qual tem a numeração menor? Quais delas tem a numeração menor? A de vermelho ou a de azul? De azul, né? Ó. Mesmo porque 1 mais 3 é 4, 2 mais 4 é 6. Então, essa de vermelho aqui, ó, ela vai dar uma numeração maior. Então, essa de vermelho aqui, ela estaria totalmente errada. Ela não pode ser usada, tá bom? Então, tu esquece ela. A de vermelho, tu esquece ela, tu esquece todos os números, né? Tu nem olha mais para ela, tu vai olhar somente para azul, tá? Porque a galera fala assim, ah, eu vou pegar a de azul e a de vermelho, usar as duas numerações. Não pode. É uma ou outra. Então a de azul aqui, ó, estaria certa. Então tu só vai olhar para a de azul, ok? Aí você vai assim, professor, mas aí são duas posições, então tem que dizer duas posições? Isso, de que forma? Ó? Número e letra eu separo por hífen. Então vem aqui, ó, posição 1, que é essa aqui. Número com número eu separo por vírgula, tá? Ó, letra, número, hífen, número, número, vírgula. Qual é a outra posição? 3, tá aqui. Posição 1 e a posição 3. Hífen, que é letra e nome, né? O EN, ó. Aliás, perdão. Aqui, ó. Como são dois, é de, né? Ó. 2 é de e o EN, galera. Tá aqui, ó. Frente, 1, 3, que é a posição 1 e a posição 3. De, porque são duas ligações duplas. EN, porque é uma ligação dupla. E no final eu taco O. Pronto. Tá aqui. O nome é esse. Pente 1,3 de eno. É o nome dessa estrutura. Tá? Não, vai lá, meu Deus, não, Carol. Vai dar certo. É fácil, não é difícil. Eu tô colocando aqui já, né, os esquemas aqui para vocês ir se acostumando. Tá? Eu coloquei aqui as possibilidades. São muitos detalhes. A gente só começou o primeiro detalhe aí, viu? Por isso que eu vou fazer de forma, vou separar em 4 aulas para não jogar logo tudo. Eu estou só devagarzinho, joguei a primeira observação, que é essa numeração da ligação dupla. Já já a gente vai falar de ligações de cadeias fechadas, vou falar de cadeias ramificadas, aí vai aumentando, né, mais informações. Mas por enquanto são só essas, tá? E é tranquilo, é fácil, não é difícil, galera, é fácil. Vou deixar, galera, essas questões aqui para vocês, tá bom? Ó, deu nome de UPAC para os hidrocarbonetos abaixo. São 4 hidrocarbonetos, tá bom? Que eu vou deixar aí para vocês fazerem em casa como atividade, tá? E aí na próxima aula eu corrijo com vocês e a gente já vai partir para outra. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu falar aqui com vocês. Olha o que eu falei para vocês, já vai dar 10 horas aqui. Minha garganta já foi. Ó, é fácil, esse conteúdo, ele não é difícil, tá bom? Ele é fácil, porém tem muitas observações. E vocês precisam estar ligados nessas observações. E eu vou sim, fazer de forma bem sistemática para vocês irem entendendo e absorvendo esses conhecimentos, tá bom? Então eu vou separar as aulas, deixar bem destrinchado, vou pegar caso a caso. E sempre a gente vai ficar trabalhando dessa forma, porque aí fica melhor para vocês entenderem. Mas, tipo, eu falei para você, perdeu a primeira aula, meu irmão, você perdeu uma porrada de informação. Então o que você vai fazer? Você vai lá assistir a aula de novo. Professor, eu não vi a aula passada. Cara, se tu entrar na aula, entre na aula, beleza. Mas você tem que ter dado pelo menos uma olhada lá, senão você vai ficar boiando. Porque é muita informação. Então procure não perder as aulas, cara. É fácil, porém é muita informação, tá bom? Vamos ver, Amanda, tá? A gente vai ver todas as funções. Eu vou começar somente com os hidrocarbonetos para não misturar essa parada logo, né? Já já a gente faz uma mistura aí
e vai ficar massa. Então, meus amores, a aula vai terminar por aqui. Deixei essa questãozinha aí para vocês de hidrocarbonetos, para vocês começarem a fazer a nomenclatura, brincar um pouquinho aí. Só 4 questãozinhas, só 4, tá bom? Final do dia, terminou as aulas, pega lá, dá uma conferida para fixar o conteúdo. Faz uma por dia, tá? Que aí na outra semana já tá tudo pronto, aí você não esquece. Então, galera, fiquem aí em paz, fiquem com Deus e até a próxima. É uma terapia. A galera que tá com ansiedade, a galera que tá com depressão aí, peguem umas questões e comecem a fazer, tá bom? Tchau, meus amores. Até mais. Tchau.